Olá pessoal, estou aqui novamente, Breno Lucano, lá do blog Portal Veritas. Hoje eu trago uma questão que foi levantada pelo nosso amigo Tiago e que se trata da seguinte questão: como o estoicismo vê a questão da vida após a morte? Essa pergunta nos traz várias questões envolvidas e vem à mente várias questões. Se você pensar vida após morte em termos cristãos, por exemplo, o estoicismo não vai se acoplar muito bem a essa ideia. Porque em termos cristãos, se você lembrar, por exemplo, Boécio, ou até mesmo o neoplatonismo, né? Próclo, quando você morre, você retorna ao lar de onde você veio. É aquilo que da onde tudo se origina, que é o uno, sai alguma coisa. E esse sair, ele deve completar o ciclo retornando a esse mesmo uno. Então, até mesmo em termos cristãos, esse retornar para o lar, esse retornar de onde você veio, o uno ou Deus, supõe uma transcendência. Porque o retorno apenas acontece na medida que você morre do ponto de vista corporal. A morte, ela se fundamenta como uma espécie de sair do corpo para retornar a Deus. Deus existe, mas apenas do ponto de vista do afastamento do mundo físico. Deus existe, mas apenas na medida em que você transcende, em que você submete o corpo a uma mortificação. E essa mortificação faz com que você se aproxime de Deus. O reino, ele pode até se dar aqui no mundo imanente, mas ele se dá de uma forma muito mais completa, transcendendo o imanente. Isso do ponto de vista cristão, neoplatônico, Boécio, Próclo. Você pode pensar, por exemplo, em termos de reencarnação também. Pode pensar em termos espíritas, budistas. Então você entende o plano imanente como uma espécie de continuidade do plano astral. Isso daqui é uma espécie de cópia, né? O mundo é uma espécie de cópia imperfeita de algo muito mais perfeito que existe do outro lado. Se você pensar com os espíritas, o nosso lar, por exemplo, é muito isso. Isso daqui é uma espécie de cópia daquilo que é o mundo espiritual, uma cópia muito mal feita, por sinal. E então você renasce para cumprir alguma coisa aqui, uma missão, uma expiação, que eles vão dizer, e a partir do momento que você morre, você retorna para a pátria espiritual. É uma visão, do meu ponto de vista, materialista também, porque não transcendente. Na medida que você começa a pensar o mundo imanente como uma cópia do mundo que existe do outro lado, você não está transcendendo nada. Você está dizendo que lá também existem corpos, assim como existem aqui. E os espíritas vão trabalhar com essa ideia também, já que eles vão trabalhar com a ideia de fluido cósmico, né? Kardec já trabalhava essa ideia. Creio que, do ponto de vista estoico, a vida de pós-morte não faça muito sentido, porque, do ponto de vista estoico, de um modo geral, tá? Eu não estou me remetendo às particularidades de alguns filósofos estoicos, mas, de um modo geral, o que nós temos é uma visão materialista também. Porque apenas existem corpos. Para o estoico, existe o princípio ativo e o princípio passivo, né? Deus e matéria, Deus influenciando a matéria, dando formato à matéria. E a matéria influencia sobre a matéria para que haja o devir.
Então, a mudança, o fluir muito próprio dos estoicos apenas acontece na medida em que matéria incide sobre matéria. O devir significa um movimento que se dá a partir do momento em que os corpos incidem sobre os outros, transformando, mudando, tomando novos formatos. Isso é o devir. Isso é o fluir universal que os estoicos tanto gostam, que na verdade é heraclitiano. Então não existe essa transcendência também, como existe nos cristãos, já que tudo é corpo. Os sentimentos são corpos. Na medida em que eu mudo o meu estado psíquico a todo momento, que eu não sou inconstante, eu não sou constante, aliás, na medida que eu me modifico a todo momento, então existe um sentimento, que é um corpo, influenciando sobre o meu estado fisiológico, por exemplo, que é outro corpo. Eu posso ficar puto com alguma coisa e rapidamente eu vou fechar a cara. Esse fechar a cara é uma mudança. E para que haja uma mudança tem que ter um corpo influenciando sobre o outro corpo. O primeiro corpo influenciando é o sentimento. O segundo corpo são as minhas compleições fisiológicas, por exemplo. Os deuses são corpos, porque os deuses vão influenciar sobre a natureza. Então, existe uma corporificação muito estrita no estoicismo. O que faz com que, do meu ponto de vista, o estoicismo também seja extremamente materialista. Então eu acho que a gente não pode pensar muito em termos do meu ponto de vista, sobre vida pós-morte em termos estoicos. Até porque, dependendo do filósofo, Marco Aurélio, por exemplo, ele vai levantar a hipótese de que com a morte do corpo existe dispersão dos elementos que compõem um corpo. Talvez ele esteja se referindo, por exemplo, aí a Epicuro, com a dissolução dos átomos, ou dispersão mesmo, né? Marco Aurélio vai dizer isso, né? Dispersão dos elementos que formam esse corpo. O corpo morre, os elementos constituídos vão se dispersar na natureza para formar novos corpos. Lembrando que a natureza estoica ela é altamente influenciada pelo movimento. A mudança é algo estritamente intrínseco à natureza. Então, uma planta que morre, um animal que morre, ele rapidamente vai proporcionar substrato para a formação de novos animais, novas plantas, um novo sistema. Eu espero que isso sirva de substrato para que nós possamos pensar a questão. E aproveito também para desejar aos meus leitores, o pessoal que me acompanha esse ano os meus vídeos. Hoje é 24 de dezembro. Eu oferto as minhas felicitações e uma boa passagem de ano também, para que nós possamos, no ano que vem, né, esse ano nós tivemos um ano movimentado, tivemos aí o Estoico com X, tivemos o seminário do GT Epicteto, e espero então que no ano que vem nós temos ainda boas possibilidades de reflexões filosóficas. Eu termino então aqui e oferto a vocês boas festas e um bom final de ano. Até a próxima, se Deus quiser.